da Bíblia. A outra é a Ruth. As duas estão ali porque tiveram um papel fundamental para o povo de Deus, para a continuidade, para a não interrupção dos planos de Deus, para os livramentos que Deus deu ao povo de Israel. Esther, vocês sabem, ela foi uma rainha, ela era judia, mas ela estava habitando ali na Pérsia, né? E o rei Assuero, ele, no começo do livro você vai ver que ele estava ali bebendo com seus amigos e tal, e de repente ele resolve chamar a sua esposa para exibir para todo mundo como a sua esposa era linda, que não era Esther ainda, né? Como a sua esposa era linda, maravilhosa, e ele estava ostentando as suas riquezas, e a rainha Vasti não quis vir. Quando ela não quis vir, ele a destituiu do trono, mandou ela para a Rua da Amargura e saiu à caça de outra mulher. Não foi para a Rua da Amargura, tá, irmãs? Mas não quis mais ela como rainha, né? E foi à caça de outra mulher. Aí conheceu Esther, foi feito um concurso, né? Chamaram as mulheres mais belas lá da Pérsia, e no meio dessas estava Esther, que certamente era muito bonita, porque não só participou do concurso, mas foi a escolhida por ele para ser a rainha. No começo foi aquela maravilha, né? Como todo casamento, né? No começo foi tudo bonito, lua de mel. Mas depois de um tempo, o livro diz que Esther conta que já fazia 30 dias que o reizinho não dava nem o ar da graça para ela. Nem queria ver ela, não estava com saudade dela. 30 dias. E nesse tempo, o seu braço direito, né, chamado Ramã, ou Amã, ele era o braço direito do rei. E ele saiu para a rua, e o primo de Esther, chamado Mordecai, ele não quis se curvar diante de Amã. Ele não quis reverenciar, porque ele disse que ele só reverenciava a Deus. Por que ele ia se curvar diante de um homem? E o Amã ficou muito bravo, muito nervoso, e movido por raiva, ele usou do seu poder, daquilo que ele tinha condições de fazer, foi até o rei e induziu o rei a assinar um edito de extermínio contra Mordecai e contra todo o povo de Israel que estava ali, né? Todos os judeus que estavam ali na Pérsia. Quando Mordecai soube disso, ele foi até a rainha Esther, foi falar com a rainha Esther, ele mandou falar a rainha Esther. E quando ela soube, nós vamos reduzir bastante a história, irmãs, por causa do tempo, né? O tempo, sempre tempo. Ela ficou sabendo daquilo, e o que ela fez, né? Ela titubeou um pouquinho ali, mas tal, ela entendeu qual era o propósito de Deus ter colocado ela ali naquele momento. Então ela colocou as suas ajudantes para jejuarem e orarem com ela durante 3 dias, mandou o povo judeu lá fora também fazer isso. Feito isso, ela foi à presença do rei e entrou lá, onde não podia entrar, né? Porque na presença do rei ninguém poderia comparecer sem ser chamado. E ela arriscou a sua própria vida. A pessoa morreria quando não fosse solicitada. Ela se arriscou e foi. E chegando lá, o rei, né, estendeu seu cetro, aceitou e falou para ela o que ela queria. Aqueceu de novo o coração do rei, né? E o rei falou: o que você quer? E ela falou: quero que você venha jantar na minha casa. Aí tá, na noite seguinte, ele foi lá, jantou. Aí falou: oh, linda, querida, o que você quer? Aí ela falou, né, eu quero que você volte amanhã. Aí ele foi para casa, ele e o Amã, os dois, né? Foi para casa. Nesse tempo, o rei perdeu o sono. Nessa noite o rei perdeu o sono. E quando ele foi verificar ali os arquivos reais, ele viu que Mordecai, o primo de Esther, ele tinha sido responsável por ele não ter morrido, vítima de uma trama de assassinato, que o primo dela descobriu e avisou ele. Então, ele mandou honrar a Mordecai, né? De uma forma irônica, mas pela provisão de Deus, Amã, que estava com muita raiva e queria matar Mordecai, ele teve que honrar Mordecai. Aí na noite seguinte, aconteceu que eles voltaram lá para o jantar e tudo se esclareceu, né? Esther falou da trama. Então, no final da história, acabou que Amã
foi enforcado na forca onde ele preparou para Mordecai. A rainha Esther ganhou de presente a casa de Amã, e Mordecai ocupou o cargo de Amã, que tinha sido enforcado na forca onde ele ia morrer. Então você vê que Deus mudou toda a situação, e o povo judeu ganhou liberdade para se defender, né? E não foi exterminado. No dia em que os judeus seriam exterminados da Pérsia, na verdade, acabou sendo um dia de vitória para eles. Um dia de vitória que os judeus até hoje comemoram numa festa chamada Festa do Purim. Não é pudim, tá, Beth? Purim, tá bom? Festa do Purim. Eles comemoram lá nessa festa o dia do livramento do Senhor, né? Então, até hoje, você vê uma mulher que viveu no século 5 a.C., uma mulher que viveu há quase 3.000 anos atrás, 3.000, ainda hoje é lembrada e é uma festa por causa da ação que foi influenciada por ela. Vocês podem dizer que Esther foi uma mulher realizada ou não? Foi ou não? Foi. Esther foi uma mulher super realizada, virou rainha e casou lá com o rei e tal, e libertou todo o seu povo do extermínio. Mas o marido de Esther, o rei Assuero, se você ler o começo do livro, você vai ver que ele era um homem orgulhoso, presunçoso, autoritário, bebia bastante, né? Bebia muito, porque diz que ele estava lá bebendo com seus filhos. Qualquer um que aparecesse na frente dele, ele não tivesse a fim de ver, cortava a cabeça, morria. Só se ele tivesse muito bom humor. Vocês acham que o marido de Esther era uma pessoa fácil de se lidar? Vocês acham que era um marido bom de se lidar? Não. Aparecia quando queria, quando não queria não aparecia. 30 dias sem procurar a esposa, né? Então, o marido de Esther não é uma pessoa fácil de se lidar. Então, eu quero te dizer com isso que se você também não tiver um marido muito fácil de se lidar, se o seu marido de vez em quando também se enquadra ali nas características do rei Assuero ou de alguns outros, comece a fazer o que Esther fez. O que foi que fez a diferença na vida de Esther? A consagração a Deus. Aleluia. Leia comigo Esther, capítulo 4, versículo 12 a 17. O que foi predominante, o que foi que fez toda a diferença na vida de Esther? Esther, capítulo 4, versículos 12 a 17. Diz assim: quando recebeu a mensagem de Esther, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você entre todos os judeus escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Olha o propósito de Deus. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias. Não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu morrer por causa disso, morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Irmãs, Tiago 5,16 diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração tem muito efeito sobre a vida do seu esposo. Se o seu esposo não estiver muito bonzinho, comece a orar e jejuar por ele. Lógico que se estiver extrapolando, procure ajuda, venha conversar com o pastor. Não fique sofrendo sozinho. Se de repente o seu esposo estiver dando um de rei, querendo cortar a sua cabeça, venha procurar ajuda antes que isso aconteça. Não permita. Agora eu quero te dizer que se o caso não for esse, né, for algo mais simples, só aquelas picuinhas que acabam
acaba entristecendo, né? Aquelas coisinhas de sempre que surge ali do nada e traz tristeza e desânimo. Se for só isso, irmãs, se coloque em jejum e oração pelo reizinho, que vai valer muito mais do que você ficar exigindo os seus direitos de rainha. Você vai ver que você vai conseguir muito mais, irmãs. Nós conhecemos testemunhos lindíssimos de mulheres que alcançaram grandes vitórias com a oração. Irmãs, orar pelo esposo é fundamental para a sua família. Meu esposo é uma bênção, graças a Deus. Me ajuda, me orienta, me apoia. Mas eu oro por ele, irmãs, mais do que por mim ou pelos meus filhos. Porque a nossa casa depende da posição dele diante de Deus. E eu vou contar um segredo. Até quando eu estou fazendo cafuné, ele pensa que cafuné é oração com imposição de mãos. Eu estou lá, Jesus, eu quero esse homem santo, cada vez mais santo, comprometido com a tua palavra. Aí, né, eu vou fazendo um carinho, Senhor, eu quero esse homem, Senhor, com os olhos voltados só para mim. Chega, não vou contar mais nada, né? Mas é assim, irmãs, é oração o tempo todo. Oração com imposição de mãos, né? Para prevenir, né? É uma bênção, mas vamos garantir que será sempre, né? Então, irmãs, não há problemas com o seu bonitão que possam impedir a sua realização em Deus. Não há. Vocês se lembram de Abigail? Se a oração não fizer efeito, eu tenho certeza que Abigail orava pelo esposo. Tenho certeza, ela era uma mulher prudente, uma mulher de Deus. Ela orava. O esposo não submeteu a transformação de Deus, aconteceu o quê? Morreu. Ou Deus transforma, ou tira ele da reta. Então, irmãs, ore pelo seu esposo bastante, que ou Deus vai transformar ou ele te dá o livramento. E você fica livre para fazer a obra de Deus. Amém? Então nós podemos ser realizadas em Deus mesmo com maridos não tão crentes ou bonzinhos como gostaríamos de ter. Gostaríamos não, eu tenho, graças a Deus. Problemas com os filhos. Problemas com os filhos. Lucas, irmãs, há um ditado popular que diz: ser mãe é... as mulheres sabem. Ser mãe é padecer no paraíso. Seja mãe e você vai saber o que é chorar. Eu acho que não existe nenhuma condição que expõe uma mulher a tantos sentimentos como a condição de ser mãe. Emoção, alegria, tristeza, sofrimento, conquista, derrota, medo, segurança, tudo. Quando você tem um filho, todos os sentimentos você experimenta ele. Filhos nascem, filhos crescem. A gente diz, vindo com saúde tá bom, mas às vezes não vem com saúde, tem dificuldades, ficam doentes, adoecem, filhos morrem, filhos crescem, começam a fazer coisas que envergonham os pais. Filhos se casam, às vezes não se casam bem, né? Filhos se desviam da palavra de Deus. Filhos, irmãos, filhos trazem tantas lágrimas, lógico que muitas alegrias, mas filho é aquela escola de você aprender a confiar em Deus mesmo, né? Filho é aquela escola. E a Bíblia diz em Lucas 11, 27 e 28, que em certa ocasião Jesus estava andando sobre a terra e falando os seus ensinamentos, ministrando, fazendo milagres, maravilhas. E uma das mulheres que estava ali presente, aquela mulher ficou tão admirada do que Jesus fazia, que ela se levantou e disse: bem-aventurado, aqui, onde está? Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios em que te amamentaste. A mulher disse: olha, que mulher bem-aventurada é a sua mãe. Que mulher feliz é a sua mãe, porque tem um filho perfeito. Vocês concordam que Jesus era o filho perfeito? Jesus era o filho perfeito. E ele tinha uma mãe aqui na terra. Então, essa mulher disse: bem-aventurada a sua mãe. Se eu tivesse um filho perfeito, certamente eu também seria bem-aventurada, né? Não é isso que ela disse, mas é nas entrelinhas. Mas só que Jesus disse o quê? Antes, bem-aventurados
e aguardam. Irmãs, mais bem-aventurado, melhor do que ter filhos perfeitos, que não adoecem, que não desobedecem, que não fazem coisas erradas. Melhor do que isso é atentar à palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria na educação dos filhos. A palavra de Deus, ela nos dá a certeza de que nós não choramos sozinhas quando nós choramos por eles. A palavra de Deus nos dá a certeza de que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos nossos filhos. A palavra de Deus nos dá condições de ensiná-los no caminho certo. Então, irmãs, se nós atentarmos para a palavra de Deus, mesmo com todas as dificuldades que nós encontramos com os filhos, ainda assim nós podemos ser mulheres realizadas em Deus. Ainda assim, a palavra de Deus sendo lida, meditada, praticada por nós, nos dá condições de passarmos por todas as dificuldades que enfrentamos com nossos filhos. A palavra de Deus muitas vezes é como aquele lencinho que enxuga as nossas lágrimas, e como aquela mãozinha que diz: vai, levanta, pode caminhar. Eu estou contigo todos os dias, todos os dias. Você não está só, teu filho não está só, mesmo que está lá longe, eu estou de olho nele. Amém? Então podemos ser realizadas mesmo com dificuldades com os filhos? Podemos, né? Em terceiro lugar, problemas consigo mesma. Às vezes a gente tá tudo bem, tem mulher que não tem problema com o marido, tem mulher que nem tem marido, tem mulher que não tem problema com os filhos, tem mulher que não tem filhos, mas que tem problemas consigo mesma. Tem mulheres que têm problemas na autoestima. A autoestima é a forma como a gente se vê, como a gente avalia a nós mesmos. Autoestima diz respeito ao conceito que você faz de você própria. Infelizmente, muitas mulheres se enxergam com bem menos valor do que têm. Infelizmente, muitas mulheres se enxergam bem menos capazes do que realmente são. Na verdade, Deus tem dado dons, talento, condições a todas nós, mas a mulher com problemas na autoestima, ela supervaloriza os seus pontos fracos, os seus fracassos. Ela não consegue enxergar aquilo que Deus tem dado de bom para nós. A autoestima, irmãos, é algo que se desenvolve principalmente a partir dos relacionamentos. Principalmente. E um dos fatores preponderantes vem dos pais. Muitas mulheres hoje são mulheres que se sentem fracassadas, inúteis, que se desvalorizam, porque cresceram ouvindo exatamente isso. Você não presta para nada. Você é um empecilho na minha vida. Você é um erro que aconteceu. Você só me dá trabalho. Você só me traz tristeza. Meu Deus, você quer acabar comigo. Muitas crianças cresceram ouvindo esse tipo de coisa e acabaram assumindo aquilo para elas. Hoje, como mulheres, muitas ainda pensam que não prestam para nada, que são um erro, que são engano, que são empecilho. Outras vezes, mulheres que foram ridicularizadas na escola, com aquelas piadinhas, algumas que são cheinhas, outras que são magrinhas demais, ou por causa da cor, da raça, por sermos cristãs. Quantas de nós não ouviu piadinhas na escola por sermos cristãs? Então, muitas vezes, essas coisas elas vão ferindo a autoestima da mulher e fazendo com que ela acredite que não tem condições de ser nada mesmo. Mas o fator principal tem também a questão do bonitão, né? Muitas vezes o bonitão não coopera em nada para a autoestima da mulher, né? Não tem nada que a mulher vista que está bom, não tem nada que a mulher faça que esteja bom, tudo está ruim, tudo é imprestável. Tem muitos maridos que são os principais causadores de doenças emocionais em mulheres que se julgam aquilo que eles ficam falando que são. Muitos ficam xingando, falando palavrões, na verdade usados pelo próprio diabo para querer acabar a autoestima da mulher. E as mulheres sofrem às vezes
decepções amorosas, às vezes a traição, o fato de ter sido trocada por outra pessoa, abandonada. Mas também há um fator eu mesma. A gente cresce fazendo planos para a nossa vida, né? A gente cresce imaginando como vai ser nos 20, nos 30, nos 40, né? Como que vai ser a nossa vida. Normalmente a gente faz esses planos baseados naquelas histórias de princesa, castelo, ou naqueles filmes onde a gente vê aquelas mulheres bem-sucedidas, né? E de repente, quando a gente se dá conta, o marido não é aquele príncipe que a gente planejou, a casa não é aquele palácio que a gente achava que ia ser. Quando a gente se dá conta, a vida não é aquela vida que a gente achou que ia ser. Quando a gente estivesse ali nos 30, 40, sei lá, né? A gente percebe que está tudo tão diferente. E a gente vai se afundando, se afundando, se afundando e fala, realmente, eu não tenho condições de nada na minha vida. Mas acontece que, como nós lemos aqui em Efésios 2:10, a Bíblia diz que Deus nos criou juntamente com Cristo. Se Deus nos criou, você acha que Deus faz coisa mal feita? Você acha que Deus faz uma mulher com imperfeições? Irmãs, é lógico que nós temos sim defeitos, imperfeições. Nós não podemos achar que somos criaturas perfeitas. Não é isso que eu estou dizendo. Infelizmente, muitas pessoas acham que a ausência de autoestima é a postura correta para um cristão, né? Achar que eu não tenho valor algum, que eu não sou capaz de nada, sou inútil, é aquilo que Deus espera de mim. Não é isso. Logicamente, nós temos sim uma natureza corrompida, pecaminosa, somos falhos, temos defeitos, mas acontece que o sangue de Jesus Cristo resolveu esse problema e nos trouxe a forma inicial como Deus nos criou, a imagem e semelhança dele. É isso que nós somos. Nós não somos a decadência de Eva, não. Nós não somos o pecado que se instaurou naquele dia. Nós somos mulheres criadas por Deus, a imagem e semelhança dele. As coisas que nós temos, as qualidades que nós temos, se nós as submetermos ao nosso Deus, ele usa para o bem, para o cumprimento dos seus propósitos. É como eu disse no começo, você já imaginou se Esther ficasse se rebaixando o tempo todo? Ai, a gente imagina, irmã, pelo que a gente lê de Esther, que ela era uma pessoa meiga, submissa, carinhosa, mansinha, né? Você já pensou, você pode ver hoje uma criança quando ela tem essas características. E se Esther ficasse o tempo todo ali, ai, eu sou muito parada para ser rainha, ai, eu sou muito lerda para ser rainha. Ou se Débora ficasse pensando, nossa, eu não presto mesmo para fazer a obra de Deus, porque eu sou autoritária. Autoritária não é o termo certo, né? Mas se ela visse as qualidades que Deus deu a ela como autoritarismo, se ela visse a qualidade de liderar, a capacidade de julgar, de liderar, de conduzir o povo, se ela enxergasse isso como autoritarismo e pensasse, eu sou autoritária demais, eu não presto para servir a Deus. Não, irmãs, a gente não tem que ficar se comparando com cada uma dessas mulheres e querendo ser igual a elas. Não, o que a gente tem que imitar é o princípio. Qual é o princípio? De aceitação e sujeição a Deus, das suas características, das suas qualidades e dos defeitos também. Ele sabe o que vai fazer com os seus defeitos. É lógico que nós temos, mas Deus sabe o que vai fazer. Salmo 139 diz que Deus, Ele nos criou e nos via lá no ventre de nossa mãe. Salmo 139, 13 diz assim, pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Você sabia que quando você estava sendo formada no ventre da sua mãe, Deus já sabia exatamente o que Ele queria para a sua vida? Não é por acaso que você é o que é. Não é por acaso que você tem o que tem.
Não é por acaso que você é mansinha ou que você é mais agitadinha. Não é por acaso que você gosta mais de outras coisas do que da cozinha. Não é por acaso. Nós podemos administrar tudo que Deus nos tem dado. Nós não temos que dar ouvidos às coisas que as pessoas nos falaram. Nós não temos que acreditar nas palavras de rebaixamento que nós ouvimos muitas vezes dos pais, dos cônjuges, dos amigos, nem mesmo naquela voz interior que vive a nos dizer: você é uma inútil. Como você pode ser assim, ridícula? A gente não tem que dar ouvido a isso. Talvez os teus pais tenham te visto como um erro, um equívoco que aconteceu no meio do caminho, um acidente, né? Como chamam muitos. Talvez os teus pais te vejam como um acidente. Talvez a sociedade te veja como um inútil. Talvez você se sinta como um nada. Mas isso não importa. O que importa é como Deus te vê. É como Deus te vê. Ele te fez exatamente do jeito que você é. E mais do que isso, tudo que Ele te deu é para que um propósito seja cumprido na sua vida. Quando Ele te fez, quando Ele estava te entretecendo no ventre da sua mãe, Ele já tinha um propósito estabelecido. E Ele já sabia exatamente do que você ia precisar para isso. Portanto, irmã, eu quero que você tenha certeza disso. Tudo o que você tem, você deve colocar nas mãos de Deus, para que Ele faça disso instrumento da sua vontade, para que a graça dele seja vista na sua vida. E no momento em que você se aceitar e que você entender: eu realmente sou uma dama, como disse a irmã Adriana aqui da menina, eu sou uma dama, mas eu sou uma dama forte, eu sou uma dama guerreira, como Débora, que lutou, mas eu também sei ser meiga quando é preciso. Eu também sei me humilhar, como Esther, quando é preciso. Eu também sei esperar, como Sara. Embora Sara foi como a gente, em muitos momentos ela falou: não dá mais para esperar, não, eu vou dar um jeito. Como a gente, mulheres como a gente, mas que fizeram história. Como Ruth, que fez aquilo que estava à sua mão, que não se desesperou quando o marido morreu, os filhos morreram, a fome chegou. Como Ruth, que não deixou de servir, mesmo quando ela poderia dizer: puxa, o que eu mais preciso é de alguém que me sirva. Ruth foi servir, e assim ela foi realizada em Deus. Irmãs, se coloque de pé nesse momento. Deixe o seu cérebro respirar um pouco. Mande sangue para a sua cabeça, porque isso é uma coisa que você precisa entender claramente. Eu vou voltar depois. Vamos concluir aqui. Vamos ler junto? Como mulheres vitoriosas? Vamos. Somos mulheres criadas por Deus, dotadas de dons e capacitadas para a realização das obras que estão preparadas para nós. Podemos passar por dificuldades conjugais, familiares ou pessoais, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Em Deus somos mulheres realizadas, sim. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa que você vai ouvir. Nós estamos falando de realização em Deus. Em Deus. Buscar realização em Deus é submeter-se à sua vontade. Se você quer ser uma mulher realizada em Deus, significa que todos os seus planos, todos os seus desejos, todos os seus caminhos serão traçados, estabelecidos a partir da vontade de Deus. Significa que você abre mão dos seus sonhos, dos seus projetos, porque os de Deus são bem melhores. Não é que você vai ser uma mulher sem sonhos e sem projetos, não. Mas significa que você abre mão dos seus, porque aquele que te criou, aquele que te entreteceu,
Ele sabe exatamente para o que é que você foi criada. Às vezes a gente pensa que, como eu pensava que ia ser boa na música, mas não era, eu não sou até hoje. Às vezes a gente acha que a gente tem inclinação para isso, mas quem sabe de verdade é Deus. Ele sabe exatamente. Deus, às vezes, Ele realiza uma mulher só sendo dona de casa. Não tem problema nenhum ser só dona de casa. Se isso te traz realização, se isso te faz feliz, é para isso que Deus te fez. Agora, se você vê que Deus quer te usar um pouco mais além disso, é porque Deus colocou isso dentro de você. Deus quer nos usar em várias esferas, em várias. Deus quer nos usar para mostrar a sua graça. Só que, irmãs, quando você se dispõe a ser de Deus, você vai enfrentar um inimigo. Porque Deus tem um inimigo. Só que o inimigo de Deus, como ele não consegue atingir a Deus, ele procura atingir os filhos de Deus. O inimigo não consegue tocar em Deus de forma alguma. Então ele procura tocar em nós. Ele procura nos fazer sentir-nos derrotadas, fracassadas. E ele vem com insultos. Ele quer fazer com que a gente desista das boas obras que Deus preparou para nós. Então ele vem com insultos, com perseguições, com aflições, muitas vezes com fome, muitas vezes com perseguições, nudez, no sentido de falta de provisão. Muitas vezes a gente passa por essas situações. E às vezes, irmãs, a gente enfrenta tantas lutas, que a gente já lutou tanto, que a gente chega a um ponto que diz: minhas forças se acabaram. Não sei se você já se sentiu uma formiguinha assim, com um dedão em cima de você, dizendo: desce, 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 vai pro pó, o teu lugar é no pó, você não tem força, você é fraca, você é inútil. Eu não sei se alguma vez na sua vida você já sentiu um dedo em cima de você, dizendo: sou ridícula, por que você ainda está lutando? Sou ridícula, por que você ainda continua tendo esperança? Só que Paulo nos ensina que quando todas as nossas forças se acabam, nós temos a força de Cristo em nós. A força de Cristo vem do amor dele, que nos faz passarmos sim por tribulações, passarmos sim por lutas, por adversidades, mas nos tornarmos fortes para cumprir sim os propósitos de Deus para a nossa vida e sermos sim mulheres realizadas em Deus. Amém, irmãs? Vamos orar nesse momento. Eu espero que você tenha entendido que Deus te fez com propósitos definidos. Eu espero que você tenha gravado no seu coração que as dificuldades com o esposo não podem te destruir. As dificuldades com os filhos também não podem te destruir. E os problemas interiores também não podem te destruir. Eu espero que você tenha entendido que em todas estas coisas, Deus te faz mais do que vencedora. E creia, se você tem sonhos, creia nesses sonhos. Deus te fará chegar lá. É primordial que você se enxergue como Deus te enxerga. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento e pedir que Deus venha nos ajudar a nós enxergarmos os propósitos dele para as nossas vidas e a rendermos tudo isso em sujeição ao seu amor, e que venha nos capacitar a chegarmos lá. E se você quer ajuda em oração, venha até aqui. Se você talvez tenha enfrentado tantas lutas que sozinha já é difícil orar, venha até aqui. Os homens de Deus vão interceder por você, para que você consiga enxergar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Se você precisa de ajuda, venha, receba a oração das pessoas que Deus preparou para nos ajudar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado,
Nós te agradecemos pelo teu amor tão grande, Senhor. Tão grande, Senhor, que tem cuidado de cada uma de nós.